Rapaz, acho que esse aqui é o ETF com a estratégia mais diferente e mais inovadora até o momento. E realmente não é para todo mundo, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que o Anthony e eu, nem a Resulta Capital e Wealth, tem relação com nenhuma gestora, banco ou corretora, tá? Então hoje vamos falar aqui um pouquinho do top 11 aqui da Buena Vista, que é um multimercado mais dividendos. Cara, essa aqui é uma das propostas mais diferentes, mais inovadoras que a gente tem no mercado brasileiro até agora. Por que eu digo que não é para todo mundo? Porque você tem que entender realmente o que é isso aqui antes de sair comprando só porque viu no vídeo ou porque quer algum tipo de dividendo, tá? Isso vale para qualquer ETF, de qualquer gestora. Tem que entender claramente o que está comprando. A ideia, então, que a Buena Vista fez aqui, né? Cederam aqui o material publicitário para a gente dar uma olhadinha, claro. Vamos avaliar aqui um pouquinho da proposta, ideias e riscos, mas é basicamente replicar aqui o NLSI, né? Nilce. Enfim, lá da News, que é parceira da Buena Vista, lá dos Estados Unidos, tá? Então, qual que é a ideia aqui do Top 11? Basicamente, eles usam uma estratégia, enfim, um formato que fica muito parecido com um hedge fund. É basicamente aí um fundo multimercado, porém empacotado como ETF. E por que eu estou dizendo que é uma estratégia tão diferente, que a galera vai ter que começar agora a se acostumar com esse tipo de coisa, porque será cada vez mais comum também no futuro, tá bom? Então quem já entende esse conceito agora, consegue tomar melhores decisões aí para os seus investimentos. Seja lá se for para comprar ou não, tá? Isso aí pouco importa nesse exato momento. Você precisa entender, ó, essas mudanças aqui. Eu até falei com o pessoal da Buena Vista, eles geralmente, a gente geralmente conversa antes deles fazerem lançamentos, porque eu gosto também de entender os produtos, eu faço algumas dúvidas, eu vou tirando ali algumas dúvidas com eles. E esse aqui, ó, é esse primeiro ETF multi-estratégia da Buena Vista, mas também do Brasil, né? Multi-estratégia, pelo menos no formato de hedge fund. A gente até tem alguns que tem mix de classes, mas a proposta aqui que eles trazem é bem diferente, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente está acostumado aqui no Brasil a ver ETFs que simplesmente replicam índices. Alguns pagam dividendos, alguns não pagam, alguns são de acumulação, alguns não são. E aí, muitas vezes você olha e tenta estudar exatamente o índice para comprar aquele ETF, tá? E isso aqui é muito mais parecido com uma estratégia de gestão ativa. Por que é ativa, vamos dizer assim? Porque ele não tem um índice passivo que ele pega e segue. Na realidade, isso aqui é praticamente um fundo quantitativo, é um fundo quant, porque ele tem ali várias operações, ele tem uma estratégia complexa por trás, só que daí você tem as vantagens disso estar envelopado num ETF. Por que é tão importante você usar o veículo ETF para acessar diferentes estratégias? Seja lá se essa faz sentido, seja lá se for só um índice passivo ou um ETF que paga dividendos, porque o ETF tem vantagens tributárias, principalmente quando a gente fala de ativos ligados ao dólar também, tá? Então, ao invés de você comprar um fundo multimercado aqui no Brasil, que você paga muitas vezes taxa de administração 2,20, né? 2% de administração, 20% de performance sobre o que exceder o benchmark. Aqui no ETF você tem, então, taxas mais baratas, você não tem IOF, não tem come-cotas e tem várias vantagens. Aqui a estratégia deles, pelo menos, aí vai muito de quem faz a estratégia, é fazer uma combinação de long and short e factor investing, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, tá? Então, eles trazem aqui alguns números bem interessantes sobre esse multimercado do Brasil. Dá para ver que esse aqui é um ETF realmente focado para a galera que não está muito interessado em seguir índices passivos, tá? Eu vou falar para vocês, assim, de coração, né? Eu estudo bastante ETFs e tal, eu acabo olhando os mais famosos, que são de índices passivos, mas os ETFs ativos, esses que muitas vezes têm essas estratégias, né? Tem coisas mais ligadas a quant, eles são muito comuns nos Estados Unidos também, tá? E aqui no Brasil a gente também vai começar a ver esse tipo de produto e de estratégia. E aí, o que eu sempre penso é, cara, o Brasil tem muito mais gente em fundo multimercado do que em ETF. Vocês já pararam para pensar nisso, ó? Então, assim, tem trilhões, cara, deve ter até mais que isso aqui, né? Aqui tá multimercado, mas aí tem fundos de ações e fundos, enfim, convencionais aí que tem trilhões aí de reais investidos. E aí o investidor muitas vezes cansa, né? Por quê? Porque o multimercado no Brasil, ele é meio... É difícil você ficar muito tempo, né? Porque ele geralmente tem aquelas taxas de administração muito altas, eles têm, cara, come cotas, é horrível, paga muito imposto, e você também tem os gestores aqui do Brasil
eles ficam comprando somente ações da B3, né, praticamente somente investimentos em reais. E aí o dólar se valoriza pra caramba no longo prazo e ninguém consegue aproveitar esse tipo de coisa. Então esse aqui dá para ver nitidamente que é um produto focado para a galera que curte multimercado, que curte essas operações, que curte essas abordagens, e aí você também espera que tenha um retorno muito maior do que o índice, né? Se você está ali correndo atrás do alfa, né? Correndo atrás dessas vantagens e de bater o mercado, você espera esse tipo de vantagem, né? Trazer aqui só para você saber, tem o tal índice de hedge funds da Ambima, tá? O IHFA, esse índice é bem famoso, a gente do mercado já conhece, talvez você nunca ouviu falar, é basicamente ele o retorno médio desses tipos de fundo, tá bom? E aí você tem então as vantagens de usar o ETF como veículo. Em inglês eles falam wrapper, né? É como se fosse um envelope. O ETF é um envelope para a estratégia que você deseja. Você talvez já investe, sei lá, no Coin11, né? Comenta aí quais ETFs da Buena Vista você investe, ou se você não gosta de dividendos, quais que você gosta e em qual que você investe. Mas o ETF, ele pode estar comprando somente um índice, que é passivo, ou ele pode estar com uma estratégia ali mais complexa, uma estratégia mais ativa. E tem aquelas vantagens, você sabe claramente a transparência total do que está lá dentro. Então, todos os dias as cotas são divulgadas, você sabe quanto tem de cada ação, quanto tem de títulos públicos, quanto tem de opções, não importa, tá lá claramente o que tem lá dentro. Já num fundo multimercado, nesses convencionais, cara, os caras demoram às vezes 3 meses, 6 meses para divulgar o que tinha no fundo. Aí você nunca sabe se está comprando Oi, Magalu, Petrobras, VEG, você não sabe, você tem que confiar no gestor, beleza. Depois, aqui os ETFs eles têm essa flexibilidade para você ter mais estratégias lá dentro, tá? E também não tem as restrições aqui dos fundos tradicionais. Então tem muita questão de liquidez também. Depois, menores taxas e impostos. Aquilo que a gente já falou, né? Cara, taxa de administração 2,20 desses fundos, horrível, horrível, horroroso. Isso aqui, ó, acaba com a rentabilidade das pessoas. E aí ainda tem essa questão de não ter comicotas, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Não ter comicotas, isso em qualquer ETF, tá? Não é o da Buena Vista, não. É todos os ETFs não tem comicotas. Isso é muito legal para você. Então você economiza na taxa e também economiza aqui nessa questão de pagar menos imposto, né? E aí, por fim, mais modernidade. Tudo bem, enfim, acho que é uma das top tecnologias de mercado financeiro e investimentos que já foram inventadas. E, de certa forma, quase tudo pode ser envelopado num ETF. Aqui eles falam um pouquinho sobre o índice, então até para explicar, né? Por mais que existe essa pegada um pouco ativa, um pouco mais quant, eles têm ali vários tipos de critérios para fazer compras, vendas e assim por diante. Então, a ideia aqui desse BDEX Top é justamente acompanhar o ETF NLSI, né, o NILSE, que eu mostrei para vocês lá da NIOS, enfim. E aí você tem então essa estratégia, é um pouco mais complexo mesmo, tá, galera? Eu realmente não vou dar todos os detalhes porque as pessoas não sabem nem o que é ETF. Mas eles fazem aqui um long and short e depois geram ali dividendos para que você receba ao mesmo tempo uma estratégia de multimercado, mas também receba renda passiva, tá? Então ele fica basicamente aqui 120% comprado e 55% vendido. Já vou explicar aqui um pouco mais sobre isso. E essa é a hora que você aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Essa parte é muito importante, a galera sempre se esquece de inscrever, tá? Bom, então o que eles fazem? Eles pegam ali 30 empresas e fazem uma compra long para ficar realmente comprado nessas 30 empresas. E eles também pegam 30 empresas e fazem uma venda para eles ficarem short nessas 30 empresas. O que acontece aqui de forma geral? Eles têm 30 papel que estão comprados, tem 30 papel que estão vendidos. Tá? Qual que é a grande diferença? Eles ficam mais comprados do que vendidos. Então, eles têm posições maiores na compra do que na venda. E é como se você tivesse a vantagem do spread entre as compras e as vendas. Eu não vou explicar o que é long and short aqui no canal. Cara, teria que dar muitos conceitos. Eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento. Mas você basicamente está comprado em algumas empresas, vendido em outras. E essa diferença entre essa operação toda é a rentabilidade do fundo. Qual que é a grande ideia aqui que eles fazem, tá? Essas empresas aqui que eles vão comprar, as 30 empresas longas, elas têm critérios que vão ser utilizados para elas serem escolhidas. Então eles vão olhar aqui, ó, qualidade dos lucros, cash flow yield,
qualidade dos lucros dos últimos 5 anos, revisão de lucros e short interest ratio. Cara, então isso aqui são, assim, de forma geral, né, esses fatores para elegibilidade, mas aí tem, cara, tem critérios super detalhistas, né? Então, por exemplo, uma empresa ela pode começar sendo 3% do portfólio comprado, mas ela pode subir até 7% ou até mais, né? Tem um rebalanceamento semanal, tem várias regrinhas complexas. Moral da história, vamos comprar 30 empresas de acordo com esses critérios, de acordo com esses pesos, de acordo com essas variações, e aí você vai ter então a sua ponta comprada para que essas empresas se valorizem, né? Que você quer indiretamente que elas subam. E aí eles têm também a mesma leitura, vamos dizer assim, né, para o portfólio vendido, short. Então serão 30 empresas, tem os critérios ali bem parecidos, né, só que de forma inversa, que daí você vai ficar vendido em proporção um pouquinho menor, né? Então 1,5% a 3% ali em relação ao tamanho dessas empresas, tá? E aí tem um rebalanceamento mensal, vários detalhezinhos aqui que eu não vou me ater muito, mas a moral da história é a seguinte, são empresas que teoricamente têm ali uma possibilidade, tendem a performar um pouquinho pior do que as compradas, tá, galera? Quando você trabalha com long and short, eu não faço isso, tá? Eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho nem coragem de tentar, mas eu sei que tem gente que tem, enfim. Isso é que nem os gestores que batem o índice, né? Sempre tem alguém inteligente, não é o meu caso. Mas quando você está fazendo long and short, você não torce para as que você comprou subir e para as que você vendeu cair. Não, né? Não vai acontecer isso, tá? Essas 30 aqui, elas não vão cair. Elas provavelmente elas vão subir. Só que elas vão subir menos do que aquelas que estão compradas. E aí você fica meio que com o lucro dessa diferença. Estou usando aqui termos bem rasos e bem simplificados para explicar mais ou menos o que um long and short é, tá bom? E aí eles me explicaram também que não é porque tem Bank of America, por exemplo, que isso aqui pega tudo estratégias americanas, né? Lá do maior índice do mercado americano, S&P 500, né? Enfim, se você está vendido no Bank of America numa ponta e você está comprado em JP Morgan na outra, cara, provavelmente os dois vão subir no longo prazo, tá? Tô dando um exemplo aqui, não sei. Mas a tendência é que as empresas se valorizem, né? Porém, teoricamente, esse que você está vendido, ele vai subir menos, porque ele tem dados ali, né? Esses fatores de elegibilidade piores, vamos dizer assim, de forma simplificada. E também até reforçando, tá? Vamos lá, quando você se expõe a esse tipo de estratégia, se você aqui do Brasil já, enfim, já estudou um pouco de long and short, talvez você pensou o seguinte, né? Ah, os caras compraram, sei lá, né? Petri 3 e venderam Petri 4, né? Quem faz long and short já deve ter feito isso alguma vez na vida, enfim. Aí eles me explicaram que não é isso, não tem nada a ver. Eles não ficam casando banco com banco para fazer o long and short. Não, eles têm assim algum tipo de proporção de setores, mas eles não estão tão preocupados com isso, tá? Esses fatores aqui, eles são até mais relevantes do que essa questão ali de setores cravados, vamos dizer assim, tá bom? Eles mostram um pouquinho de como é que tá o spread do top versus o CDI. Discussão bem interessante, né? Eles comparam com o CDI, mas tem uma lógica por trás, então só para pegar aqui o resumão, né? 133 períodos positivos dentre 209, ok? 64%, gerou 3% de alfa e tem uma correlação aqui de 0,06 entre os índices. Isso aqui é bem legal porque eles querem mostrar o seguinte, né? Cara, a gente com essa estratégia conseguiu ter bons resultados, blá blá blá, 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 beleza? Mas aqui que você tem a correlação muito baixa, né? Nula praticamente, nula, né? Não tem correlação no caso, né? Em relação a outros ativos, ou seja, você tem aqui uma estratégia que não é simplesmente, cara, vou dar um exemplo, sei lá, S&P e Nasdaq, cara, são super correlacionados, você tem que ter essa noção, né? Aqui você tem uma estratégia que gera um gráfico, que gera um resultado que não é igual ao da bolsa, entendeu? Pode ser e pode não ser, ela não tem correlação, entendeu? É isso que eles querem mostrar com esses dados e esses gráficos aqui, tá bom? Então eles mostram aqui basicamente essa rentabilidade acumulada dessa janela, 2019 a 25 aqui. Então eles trazem, né, esse índice teve 573% de rentabilidade e um CAGR de 34%. A galera aí não sabe, né? CAGR é Compound Annual Growth Return. O retorno composto por ano, tá? 34% ao ano. Galera, é muito alto, tá? É muita paulada. Isso daqui realmente bate o S&P, tá bom? Isso aqui tá em reais, né? Então o dólar está embutido aqui nessa rentabilidade. O S&P não, cara, acho que não subiu tanto assim não, né? Acho que deve ter subido uns 20, 25% nesses últimos 5 anos. Então realmente tem ali uma rentabilidade muito, muito assustadora.
Obviamente, não quer dizer que isso vai se repetir, tá? Inclusive, isso é um grande alerta. Se você compra, cara, qualquer produto, ETF, cara, título de renda fixa, tesouro direto, porque subiu muito nos últimos anos. Não quer dizer nada, tá? Não quer dizer que vai subir esses mesmos valores nos próximos 5 anos, tá? Inclusive, se você investe dessa forma, tome cuidado, tá completamente errado. Aí eles trazem aqui a comparação do CDI, do IHFA, né? Que é aquele índice dos multimercados da Ambima, e também o IPCA, tá? Então, moral da história que eles querem mostrar é o seguinte, ó, por ano, essa estratégia multimercado que eles enveloparam no ETF está rendendo aqui 34% ao ano, tá? Nos últimos 6 anos, basicamente, ali, né? Já o CDI rendeu em média 9,6% ao ano, então bateu o CDI. E o índice aqui dos gestores da Ambima foi 10,39. A galera conseguiu bater o CDI, mas foi por um pouquinho, tá? E por fim tem o IPCA. Enfim, o que eles querem mostrar aqui? Eles querem mostrar que, claro, né, estão batendo os concorrentes aqui, né? Isso é óbvio, né? Isso aqui é um material publicitário. Naturalmente, as gestoras mostram as coisas boas, né? Eles querem, enfim, publicitário, né? Mas eles mostram que teve aqui um retorno muito, muito acima dos concorrentes, tá? E aqui até é interessante para quem perguntou, né? Pô, Anthony, por que eles não colocaram S&P 500 aqui, né? Sei lá, fiz um desenho teórico aqui. Eu também perguntei isso para eles, tá? E aí eles me explicaram. Eles falaram, Anthony, tudo bem, é um ETF, então a gente pode comparar com várias coisas, mas aqui a proposta é justamente comparar com um fundo que é multimercado, um fundo de multi-estratégia mesmo, né? Não é um S&P 500, é um índice passivo, então não tem toda essa rebrusquez, né, de estratégias mais complexas e tal. Então, a gente compara principalmente com o IHFA, né, que são os índices aqui da galera aqui dos multimercados do Brasil. E esse pessoal está sempre tentando bater o CDI. Esse pessoal não tenta bater o Ibovespa, né, porque é multimercado. O multimercado não é só ações, tem uma ponta ali que é renda fixa, pode ter dólar, pode ter coisa comprada, coisa vendida, pode ter um monte de coisa. Então, é por isso que eles comparam com o IHFA, que é o Índice dos Gestores Multimercado da Ambima, e com o CDI. Essa é a explicação deles. Faz sentido, né, para fins de explicação. Mas assim, cara, eu sinceramente não tô nem aí, né? Eu olho muito mais a questão do risco, né? Cara, eu tô comprando aqui um ativo que, né, de renda variável, isso aqui é renda variável, né? Nitidamente. Então eu quero saber, cara, contra o S&P 500, contra o VT, contra os índices de cada, né, os mais famosos e assim por diante. Mas ainda assim dá para entender, né, a justificativa deles, beleza? E tá claro aqui os dados mais recentes. E aqui talvez seja uma das partes mais importantes aí em relação a esse ETF, porque assim, ó, eu sei que muita gente, né, não curte tanto multimercado, eu não sou o maior fã do mundo, eu sou meio cético com relação a algumas estratégias, tá? Principalmente quando elas são de gestores, pessoas mesmo, elas não são tão quantitativas. Mas aqui, acho que a coisa legal para o pessoal aprender aqui no vídeo, né? Claro, além de toda a estratégia, é essa questão de come cotas e ETF. Então a gente já está vendo aqui no Brasil vários ETFs aí de renda fixa, tem de renda variável, tem que paga dividendos, você sabe disso, você está inscrito aqui no canal, você já viu. Mas tem as vantagens tributárias. Galera, esse negócio de vantagem tributária é muito importante, tá? Quando a gente não paga imposto ou consegue postergar ele, é muito bom. Então, os produtos que não têm tanto imposto realmente dão retornos maiores, tá certo? Eu diria que um dos piores impostos é o tal Come Cotas, porque ele fica antecipando o imposto de renda que você iria pagar só lá na frente para hoje. Ele já vai descontando, ele já vai comendo as cotas dos seus fundos. Então eles mostram aqui de forma comparativa como se tivesse a mesma estratégia, porém eles têm a tributação pior. Então tem os Come Cotas. E aí isso destrói a sua rentabilidade. Isso aqui que é osso, cara. Isso aqui que as pessoas não entendem. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. O ETF, ele é o veículo, cara. Então dentro dele pode ter qualquer coisa. Pode ter renda fixa, pode ter multimercado, pode ter renda variável, pode ter renda variável só dos Estados Unidos, só do Brasil, global. O fato é um veículo que empacota uma estratégia e te dá vantagens diversas, né? Geralmente diversificação, praticidade, mas também as tributárias, tá? Então você tem ali realmente um resultado melhor só por pagar menos impostos, tá? Não estou nem dizendo aqui que a estratégia é vencedora, estou falando, pagando menos impostos, você tem mais resultado. Bom, e por fim aqui eles finalizam comentando que tem então o top 11, beleza? ETF multi-estratégia do Brasil, você tem então a ponta comprada ali numa proporção um pouco maior, tem uma ponta vendida numa proporção um pouco menor,
e aí você tem então essa dinâmica das operações dando o resultado que você quer, né? Tendo indiretamente um pouco menos de volatilidade e tentando sempre bater ali tanto o CDI quanto os outros índices, tá bom? E aí você tem então essa forma de diversificar sua carteira, realmente um ativo, cara, bem diferente, né? A gente vê esses resultados aqui mais recentes, cara, é bem diferente do gráfico do S&P 500, por exemplo, tá? Nesse sentido, é bem descorrelacionado. E por fim aqui, eles ainda explicam que eles têm um último benefício que eles colocam, que é o seguinte, então você tem o crescimento dessa estratégia, é isso que eles estão colocando, né? Você está buscando, então, o retorno que a estratégia de multimercado quantitativo pode te dar, que é comprado numa ponta, vendido em outra. Beleza, aquilo que a gente já falou, isso aqui vai te dar um crescimento enfim, o objetivo é gerar crescimento de patrimônio. E eles ainda estão fazendo aqui, ó, uma put spread sobre o principal índice dos Estados Unidos, sobre o S&P 500, enfim, para gerar renda mensal. Então você tem uma estratégia multimercado que busca ali, através do long and short, gerar esse resultado, né, valorização da carteira, mas você também tem dividendos para quem gosta da renda pingando todo mês, tá bom? Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que é um dos ETFs mais complexos que eu já analisei. Ele não é tão simples de explicar, mas você tem então, ainda assim, né, além do long and short, você também tem uma geração de renda com essas opções e você tem então ali mais ou menos 0,5% ao mês de renda passiva, vai dar ali próximo a 5, 6% ao ano, tá? Então, a taxa global aqui, para quem estava curioso, 0,98, taxa de administração, enfim, você tem os 15% de impostos dos dividendos, tá na fonte, não tem jeito, galera, é a lei, e também tem 15% de imposto de renda quando tiver ganho de capital, vai fazer DARF daí, né? Quando fizer as vendas do ETF sem comicotas. Então, esse aqui é o top 11, bem diferente aí do que a gente tem no Brasil, né? Uma proposta muito inovadora e é legal para a gente pelo menos entender que isso aqui vai começar a aparecer cada vez mais, tá? Cara, assim, é praticamente o primeiro ETF de gestão ativa do Brasil, assim, ativa de verdade, né? A gente tem ali algumas outras coisas que pode dizer que é gestão ativa, mas isso aqui é gestão ativa mesmo, tá bom? E para quem não gosta aí de índices mais passivos, né, mais tranquilos, a gestão ativa ela vai usar dos ETFs também. Aí você tem que ter muita clareza para conseguir escolher estratégias e gestores que façam sentido aí para os seus objetivos. Então, por fim, aqui eles dão essas duas vantagens, né? Acessibilidade, a praticidade aqui para acessar um hedge fund dos Estados Unidos. Então, seria uma forma mais fácil de conseguir essa exposição para quem tem esse interesse. E você tem a proteção cambial, né? Isso aqui também eu acho muito show de bola, tá? A parte da proteção cambial é muito importante, galera, porque eu, pelo menos, eu sou um cara jovem, invisto para longo prazo e, cara, a proteção cambial é importante, né? Bem importante. Você aí já sabe disso. Você deve ser mais experiente que eu. Bom, então comenta o que achou ali do top 11 e para você que quer montar uma carteira de investimentos, que a nossa ajuda, tem aqui a Central Resulta Capital, e a gente te guia pelo processo completo, desde planejar, desde escolher os ETFs certos para você compor a sua carteira, montar a sua estratégia e você ter a sua independência, né? A Central Resulta Capital, ela tem não só esses cursos, a gente dá várias carteiras recomendadas, tanto para quem busca renda passiva, dividendos, quanto quem busca crescimento de patrimônio, tem tudo isso separadinho lá, suporte direto comigo no WhatsApp e muitas vantagens. Dá uma olhadinha ali no link da descrição, no comentário fixado, para saber mais sobre a Central e investir ainda melhor. E aí, sobre o top 11, eu quero muito saber a sua opinião, o que você achou, se gostou, se não gostou, se faz sentido ou se não faz. Para mim, esse aqui é uma como eu já disse, né, uma das estratégias mais diferentes que a gente está vendo aqui no Brasil. Eu imagino que a gente vai ter bastante desses ETFs no futuro, bastante mesmo. Então tem que saber analisar muito bem essas questões para ver os comportamentos, os tipos de correlação que esses tipos de produto têm. Mas isso aqui é para um público bem específico, na minha opinião, tá? Primeiro, são as pessoas que querem realmente buscar um alfa, querem uma rentabilidade maior, querem bater os índices, querem realmente ter um crescimento acima da média do mercado, e aí com isso vai topar correr alguns riscos. Então, pelo que a gente viu ali, a volatilidade não é tão grande assim, então não tem tantos sobes e desces, mas você tem que confiar que essa estratégia vai continuar sendo vencedora no longo prazo. E além de querer realmente, né, ter essa abordagem diferenciada, questão de bater índice ou ter uma performance melhor, e assim por diante, você também tem que querer a renda passiva. Se você é um cara que não quer renda passiva, não vai fazer sentido porque ele vai pingar os dividendos ali todo mês. Não é tanto, 0,5%, não é tanto quanto alguns outros produtos, mas você vai ficar recebendo esses
tipos aí enfim, de proventos e dividendos recorrentemente. Então, se você se enquadra nessas situações, talvez esse fundo seja para você. Se você não se enquadra, comenta aqui embaixo qual que é o seu estilo, que tipo de ETF você gosta. E para quem ainda não investe em ETFs, eu vou recomendar esse vídeo aqui para dar um start ali inicial para você, pelo menos, saber um pouco mais sobre o assunto. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. E lembre-se sempre que investir certo resulta capital.